Por que era importante que Jesus fosse humano? Por que era importante de que o corpo dele fosse real e verdadeiro? Porque Cristo tinha que ser um de nós, para que a morte dele na cruz pudesse valer para mim. Se um anjo tivesse morrido na cruz por mim, não valeria absolutamente nada, porque eu não sou anjo e nem ele é homem. Ele não pode tomar o meu lugar. Um anjo não podia tomar o meu lugar na cruz. Tinha que ser um homem como eu, de carne e osso, que pudesse sangrar, que pudesse ter feridas abertas, que pudesse chorar, sentir, morrer, ser sepultado e ficar sob o poder da morte 3 dias. Por isso que era importante asseverar a plena humanidade de Jesus, que era o que esses mestres estavam negando. Hoje, tem gente que nega a divindade de Jesus, nega que Jesus é Deus, e tem os que negam que Jesus era verdadeiro homem. Qualquer uma dessas negações chega a essa conclusão: Jesus não era o Cristo. E olha o que é que João diz. Quem é um mentiroso aqui? Esse pessoal diz que nós somos mentirosos, mas mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse aqui é o mentiroso. Esse é o anticristo, porque ao negar, ele nega não somente a Cristo, mas nega o Pai. Por que quem nega que Jesus é o Cristo está negando o Pai? Porque o Pai deu todas as evidências de que Jesus era o seu Filho. A voz no alto do monte: meu filho amado em quem me comprazo. Na hora do batismo, a voz do céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Os sinais, maravilhas e poderes que Jesus Cristo demonstrou no seu ministério, ressuscitando os mortos, acalmando tempestades só com a palavra da sua boca, andando sobre as águas, multiplicando pães. Quem pode fazer isso senão Deus? Então o próprio Pai já tinha declarado que Jesus de Nazaré era o Cristo enviado ao mundo para ser o Salvador. E agora estes homens, ao negar o Filho Jesus, eles também estavam negando a Deus. Estavam negando o Pai. Todo aquele que nega o Filho, verso 23, esse não tem o Pai. Quem conhece o Pai, quem conhece a Deus, vai reconhecer que Jesus é o Cristo. E vai receber Jesus como enviado de Deus, o Salvador do mundo. Mas quem nega a Jesus nunca conheceu a Deus, porque Deus só tem um mediador. Deus só mandou uma pessoa ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o quê? Homem. Nós temos um homem assentado à direita de Deus, que intercede por nós. Já pensaram nisso? Porque Jesus continua verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Temos um de nós assentado à direita de Deus intercedendo por nós. Por isso que ele nos entende, por isso que ele compreende as nossas tentações, porque ele foi tentado como nós fomos. Por isso que nós podemos recorrer a ele na certeza de que ele vai nos atender, porque ele é aquele que nos representa diante do Pai. Quem nega Jesus está negando o Pai também. E não conhece a Deus, porque se conhecesse, saberia que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Que está aí no verso 24 até o verso 26, João então faz uma exortação para eles, de que eles permanecessem naquilo que eles tinham aprendido a respeito de Jesus. Permaneça, verso 24, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, quando lá o Evangelho foi pregado a vocês. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviram, desde o início da vida cristã de vocês, vocês ouviram isso, que Jesus é o Cristo. Se em vocês permanecer isso, também vocês vão permanecer no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isso que eu acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Como eu disse, João, voltando, João disse que não estava escrevendo porque eles não conheciam a verdade. João estava escrevendo porque eles conheciam a verdade. O alvo de João era fortalecê-los e permanecer naquela verdade que eles já sabiam, porque eles tinham recebido a unção do Santo. Então ele diz: permaneça em vocês o que vocês aprenderam desde o início. Quando o Evangelho chegou até vocês, vocês creram que Jesus é o Filho de Deus. Permaneçam nessa verdade.
Essa é a verdade. Não se deixem afastar disso aí. Porque se vocês permanecerem nessa verdade, vocês vão ter comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Vocês permanecerão no Pai e no Filho. E olha só, qual é a promessa que Deus fez para quem vive e permanece em comunhão com Ele? Verso 25. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Não tem outro caminho para a vida eterna. Ou é a vida eterna ou o sofrimento eterno no inferno. O único caminho é crer em Jesus, que foi enviado de Deus para ser o Salvador. Não há outro mediador. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Alguém, agora talvez seja um bom momento para dizer para vocês da importância da doutrina. O que salva é a verdade, não é a boa intenção. O que salva não é a fé, mas aquilo em que você crê. Se você pode ter fé, mas fé num Jesus falso. Você pode ter fé, mas num Jesus maquiado, inventado pelos homens. Isso não vai salvar você. É por isso que é importante doutrina, por isso que é importante estudar a palavra de Deus, ter discernimento. Porque o inferno está cheio de gente sincera, que um dia acreditou numa mentira. A importância da verdade, porque é somente pela verdade que nós teremos a vida eterna. Eu vou agora esse foi meu quinto ponto, deixe-me agora ir para o sexto. João agora explica melhor o que é que essa unção que nós recebemos e que ele já mencionou, o que é que ela faz? Está aí do verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Mais uma vez, a unção a que João se refere aqui, muito provavelmente, tem quem discuta isso aqui, mas eu não vejo que outra interpretação caberia aqui. A unção que João se refere é a unção do Espírito Santo dada por Jesus ao seu povo. Ele recebeu o Espírito do Pai e derramou sobre a sua igreja no dia de Pentecostes. E a partir daí, toda conversão segue o mesmo processo. A pessoa é regenerada porque o Espírito Santo vem sobre ela, ilumina o entendimento, muda o coração, inclina a vontade, atrai irresistivelmente e sela a pessoa para a vida eterna, de forma que ela não pode mais voltar atrás. A unção que dele recebestes permanece em vós. E João disse, e vocês não têm necessidade de que alguém ensine a vocês. Algumas pessoas têm usado essa passagem para dizer que nós não precisamos de mestres nem de pastores na igreja, porque se nós já temos o Espírito Santo, o que mais nós precisamos? O Espírito Santo nos traz conhecimento. E algumas pessoas, então, entendem que não há necessidade do ministério, do ensino na igreja. Mas nós já vimos que João está dizendo, ele mesmo diz, eu não estou escrevendo isso porque vocês não sabem a verdade. Vocês já sabem a verdade, vocês são convertidos, o Espírito Santo está em vocês. Mas eu estou escrevendo isso para confirmar, para ajustar, moldar, organizar, sistematizar a cabeça de vocês, para que vocês entendam o que é que isso representa. Essa unção do Espírito, deixa eu dizer mais ou menos como é que isso funciona. Durante os meus estudos de pós-doutorado, eu comecei nos Estados Unidos e terminei na Holanda. E lá na Holanda eu tive um professor extremamente liberal, que não acreditava que Jesus era Deus, não acreditava que Jesus... Esse professor chegou a propor que a igreja adotasse a posição exemplarista da morte de Cristo. Ou seja, Cristo morreu para dar o exemplo, ele não morreu por ninguém. Você se salva por suas obras, Cristo morreu para dar o exemplo. Era isso que esse homem acreditava. E esse homem foi meu professor durante 1 ano e meio, e ele resolveu acabar com minha fé.
Ele me deu uma pilha de livros de teólogos alemães liberais para eu ler e escrever 4 papers que eu tinha que escrever. E eu comecei a ler os liberais, esse pessoal que não acredita em Deus, e aí minha fé foi sendo minada. E eu percebi que à medida que eu estava lendo, eu dizia: epa, isso aqui parece fazer sentido. Gente, chegou uma época que eu não conseguia nem orar mais. Eu não tinha certeza tanta de quem estava do outro lado. Eu me ajoelhava para orar e só chorava. Só chorava. Não conseguia orar. Apesar de que lá dentro eu também não conseguia abandonar Deus. Não conseguia. Como se eu tivesse uma convicção íntima lá dentro de que eu era de Deus. A minha mente é que estava bagunçada. Finalmente eu resolvi telefonar para o meu professor aqui nos Estados Unidos, Moisés Silva. Até hoje ele é editor da Zondervan. Ele é um cubano naturalizado brasileiro, sabe tudo sobre tudo de teologia. Foi quem orientou minha tese de doutorado aqui. Eu liguei para ele desesperado: doutor Silva, eu estou orando para o senhor, é mais como uma ovelha do que como um aluno. Eu estou aqui pronto a perder minha fé. Eu estou pronto a abandonar, eu não creio mais em nada. Ele disse: mas o que foi? Eu disse: olha, o fulano de tal disse isso, disse isso, disse isso, disse isso. Ele deu uma risada do outro lado e disse: anota aí. Aí me deu uma lista de artigos, de livros, e disseram: esses artigos respondem o que é esses outros que você leu, e são escritos por pessoas com a mesma preparo, e só que crentes. Leia isso aí. E eu li aquilo ali, e à medida que ia lendo, a coisa foi encaixando, né, na cabeça. Quer dizer, a unção estava lá, mas ela precisava formatar, ela precisava de entendimento. João sabe que a gente escreve. Sim, eu saí crente de lá, não é? Eu escapei de ser ateu por isso aqui, né? Eu saí crente, cicatrizado, né, marcado pelas lutas dessa batalha, mas mais firme do que nunca, porque eu conheci o argumento desse pessoal. Ou seja, a minha mente precisava ser posta na direção certa. É isso que João está dizendo aqui. Vocês já têm a unção. Vocês não precisam de alguém que ensine a vocês que Jesus é o Cristo. No íntimo vocês sabem disso. Mas vocês precisam de alguém que chegue e diga isso aqui que João está dizendo. Olha, quem nega a encarnação é anticristo, está errado. Ele precisa ser homem para poder morrer na cruz. Você não pode negar Você não pode negar a natureza de Cristo ou qualquer uma das duas naturezas de Cristo, sem que com isso você negue o Cristo todo. Então a minha mente precisa de orientação. Eu sei que muita gente quer depender somente daquela intuição, daquela experiência de conversão, mas às vezes se você não tem o preparo teológico, doutrinário, você não vai conseguir resistir ao argumento do falso profeta. E você vai ficar no mínimo confuso. Vai sair da igreja não é porque você não creia, mas que agora você não sabe que voz você vai ouvir. Que voz você vai ouvir? A sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E ele termina aqui no verso 28 e 29, é meu 7º ponto, falando sobre a confiança que nós temos diante da vinda de Cristo. Filhinhos, agora pois, o pois aqui introduz a conclusão, né? Depois de toda essa argumentação, ele agora vai concluir. Ele diz: filhinhos, pois permanecei nele, permaneça no Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para que quando ele se manifestar, está se referindo à vinda de Cristo em glória, ainda futura, fechando a última hora, quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Ou seja, venha, Senhor Jesus, porque eu estou confiante de que o Senhor vai me receber, porque eu creio no Senhor, eu creio na tua revelação. Pode vir, eu estou confiante. Quem não estiver confiante, como é que estará? Para que tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Jesus chegou. Meu Deus. Agora todos os meus pecados serão expostos. Todo o meu erro será revelado.
o que é que nós vamos sentir quando você pensa na vinda de Cristo? Vergonha ou confiança? Quando Ele voltar, você vai se aproximar dEle e abraçá-lo com confiança de que o abraço será retribuído? Ou você vai se afastar envergonhado, não querendo chegar próximo daquele que é santo e conhece todas as coisas? Permaneça nele, para que quando Ele se manifestar, você tenha confiança. Eis-me aqui, Senhor Jesus, ansiava por tua volta. Eis aqui o teu servo. Os ímpios serão afastados envergonhados. Como é que eu sei que eu estou entre esses? Como é que eu sei que eu estou entre esses que vão receber o Senhor Jesus com confiança? Verso 29. Se sabeis que Ele é justo, Cristo é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Teste moral. Lembra? Nós vimos o teste doutrinário, mas agora João já entra no teste moral, que é o início do capítulo 3, que nós veremos próximo domingo, se Deus quiser. Eu sei que eu sou dele, porque ele é justo e eu pratico a justiça. A prática da justiça não é a perfeição, mas é viver de acordo com os mandamentos de Cristo, dos quais o mais importante é o amor, teste social, que vem também no capítulo 3. Testes que são colocados para que a gente se assegure de que nós somos de fato do Senhor Jesus. Eu quero terminar com algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, eu queria trazer uma palavra à guisa de conclusão, para talvez alguém que esteja aqui nessa manhã ou nos acompanhando pela transmissão, e que sempre pensou que todas as religiões são boas e que elas levam a Deus, o que basta é ter o coração bom e sinceridade. Se toda religião fosse boa e levasse a Deus, por que João está tendo esse perrengue todo aqui? Por que esse trabalho todo? Por que essa indignação? Por que chamar esses pregadores de anticristos e mentirosos e filhos do diabo que não praticam a justiça? João não viu isso aqui apenas como uma interpretação diferente de Jesus. João não tinha nada de ecumênico, não é? Do tipo assim, não, você está interpretando Jesus dessa maneira, eu interpreto Jesus dessa outra forma. Cada um interpreta como quer, está tudo bem, no fim vai todo mundo ser salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. Existe a verdade, existe o erro. Existe a revelação verdadeira de Deus e os anticristos. Nem toda religião é boa. A religião boa é a verdadeira. E a religião verdadeira é aquela que está revelada por Deus na sua palavra. Então, eu queria trazer essa palavra para você, que talvez pense assim, toda religião é boa e no fim todo mundo vai ser salvo. Isso não é verdade, você está acreditando numa mentira. Isso é mentira, isso que você está acreditando. Também, agora, eu queria trazer uma palavra para, talvez alguns de vocês aqui vieram de igrejas onde foi dito, a letra mata, irmão. A letra mata, doutrina esfria o crente. Esfria mesmo. O coração de vocês não se aqueceu à medida que a doutrina foi sendo ensinada, a verdade foi sendo trazida. O meu foi, quase que eu grito aleluia e glória aqui, mas estamos numa igreja presbiteriana, né? Eu não tenho problema com o fogo, desde que ele seja produzido pelo Espírito Santo. Meu medo é do fogo falso. Esse eu não quero nada desse. A doutrina aquece o coração, muda a vida, encoraja, anima você. Então, esqueça isso de que doutrina não é importante. Quando Paulo diz a letra mata, ele se refere ao Antigo Testamento, à dispensação do Antigo Testamento em contraste ao Novo que produz vida. Eu também quero trazer uma palavra agora para alguns de vocês, que eu tenho certeza, porque eu já fui um deles, que consideram que às vezes um falso profeta pode ser uma pessoa bem intencionada, mas ela está simplesmente enganada. João diz aqui, eu escrevo essas coisas porque essas pessoas querem lhe enganar. Querem enganar vocês. Eu não tenho paciência mais com falso profeta, líder de falsa religião, ensinador de falso ensino.
Porque a intenção é enganar, é mercenário, ou quer dinheiro, ou quer poder, ou quer publicidade, ou quer destaque nas redes sociais. Porque pregar a verdade não é popular. Pregar o Cristo da Bíblia não é popular. Então, se você pensa isso, que esses homens assim são sinceros, apenas estão enganados, pense outra vez. João está chamando todos eles de mentirosos aqui e dizendo a intenção deles é enganar vocês mesmos, para tirar vocês de onde vocês estão. E eu quero terminar aqui com uma palavra para aqueles que talvez se esqueçam, ou de uma maneira inconsciente a gente vive como se o mundo fosse durar para sempre, não é? A gente investe numa casa, a gente faz investimentos financeiros para a nossa aposentadoria, a gente fica pensando no que é que vamos deixar para os nossos filhos e netos. É normal a gente viver como se o mundo fosse durar para sempre, mas não vai. Essa é a última hora, meus irmãos. O mundo vai terminar, sua vida vai terminar. E um dia nós vamos ter que enfrentar o Senhor com confiança ou envergonhados. Eu não estou dizendo que é errado a gente se preparar para o futuro. Eu creio que a gente devia se preparar para o futuro, porque a gente não sabe quanto tempo ainda a última hora vai durar. Mas nós devíamos viver preparados também para que a última hora terminasse hoje, amanhã, prontos para encontrar o Senhor e dele receber a vida eterna. Negar Jesus como o Cristo não se limita a uma simples afirmação. Trata-se de rejeitar a própria fundação de nossa fé. Jesus, como Cristo, é o Messias prometido, aquele que cumpriu as profecias do Antigo Testamento e veio para redimir a humanidade. Em João 14,6, ele mesmo afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, negar a verdadeira identidade de Jesus é, em essência, desviar-se do único caminho que nos leva à salvação. Vamos considerar, irmãos, que a negação de Cristo também pode se manifestar em formas sutis. Não é apenas por meio de palavras que negamos a nossa crença, mas muitas vezes por meio de nossas ações. Quando vivemos uma vida que não reflete os ensinos de Jesus, ou que não o reconhece como Senhor e Salvador, estamos, na verdade, negando a sua verdade. Isso nos leva a um questionamento crítico. Estou vivendo de uma maneira que confirma minha fé em Jesus como Cristo, ou minhas atitudes e decisões falham em expressar essa verdade? Além disso, ao negarmos Jesus, também negamos a nossa própria identidade como cristãos. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se negamos a Cristo, negamos a nova vida que Ele nos oferece. Isso é uma verdade impactante que devemos ponderar. Estou vivendo a minha vida plenamente em Cristo, ou permiti que as distrações deste mundo obscureçam meu compromisso com Ele. Não esqueçamos que a negação de Cristo tem consequências eternas. Em Mateus 10:33, Jesus nos alerta: Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Essa é uma chamada ao arrependimento e à vigilância. Não é apenas uma advertência, mas um convite a reconhecê-lo em todas as áreas de nossas vidas, familiares, profissionais e sociais. A cultura em que vivemos muitas vezes tenta nos persuadir a aceitarmos visões distorcidas sobre Jesus. Podemos ser desafiados a conformar-nos a uma definição mais amigável de Cristo, que não exige compromisso ou sacrifício. Jesus nos chama a uma vida de discipulado que implica entrega pessoal e transformação. Devemos, portanto, perguntar a nós mesmos: estou permitindo que as pressões externas me levem a comprometer a verdade de quem Jesus é? Irmãos, em tempos de incerteza e confusão,
Manter firmemente a declaração de que Jesus é o Cristo é vital. Ele é nossa esperança, nossa verdade e nossa vida. Devemos nos unir em constante oração e estudo da Palavra de Deus, buscando sempre compreender melhor a sua natureza e a sua obra em nós. Que possamos ser encorajados a nunca desviar nosso olhar de Jesus, a proclamá-lo como o nosso Senhor e Salvador em todas as situações.